Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de eletrônica analógica. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre diodos para a gente poder fixar o conteúdo e entender melhor os parâmetros do diodo, né? As informações que o diodo nos traz, tá? Vamos fazer alguns exemplos, mas vamos só recapitular o que a gente precisa para fazer esses exercícios. Em primeiro lugar, se o diodo estiver em polarização direta, a gente vai ter que observar estes parâmetros de funcionamento. Lembrando que o diodo em polarização direta, ele deixa a eletricidade passar com facilidade. Por quê? Se a gente observar um diodo fabricado com silício, ele só vai precisar de 0,7 volts para poder funcionar, né? Ou seja, uma tensão muito pequena. O diodo vai deixar a eletricidade passar com facilidade se você fornecer para o diodo 0,7 volts, tá? Se for fabricado com germânio, então mais fácil ainda, né? 0,3, ok? Arseneto de galho 1,2, né? Pode parecer muito, mas quando a gente compara com a tensão reversa, né? Com a tensão de ruptura, a gente vai ver que esse valor é muito pequeno. Então, na polarização direta, o diodo precisa de valores pequenos de tensão para funcionar, né? Porque ele deixa a eletricidade passar com facilidade. Só vale lembrar aqui que estes valores, eles são valores médios, tá? Eles não são valores fixos nem estáveis. Um diodo, ele pode ter um valor um pouquinho ligeiramente diferente, né? Para mais, para menos. Ele pode mudar esse valor de tensão de funcionamento. Mas, em geral, em média, esses são valores muito bons para a gente calcular, para a gente poder prever alguns circuitos com facilidade, né? Então, a gente vai usar esses valores aqui nos exercícios, mas você tem que saber que esses valores, na prática, podem ser um pouquinho alterados, tá? Podem mudar um pouquinho em função do circuito que o diodo está colocado e da corrente que passa pelo diodo, tá bom? Mas vamos dar prosseguimento. Isso são as características e é o que a gente tem que ver quando o diodo está em polarização direta, tá? Se o diodo estiver em polarização reversa, a gente tem que analisar outras características, né? Que é a tensão máxima que o diodo consegue bloquear, ou a tensão de ruptura, é o parâmetro principal que a gente tem que observar. Essa tensão de ruptura, que a gente abrevia por VBO, tensão de breakover, tá? Ruptura em inglês, ela depende do próprio diodo e da fabricação desse diodo. Então, assim, esse valor de VBO, né, tem alguns exemplos aqui, ele não é um valor fixo para cada diodo, né? Por exemplo, o diodo de silício, qual é a tensão de ruptura de um diodo de silício? Qual é a tensão de ruptura de um diodo de germânio? Esses valores não são, não tem um valor médio para cada material especificamente, né? Ou seja, o cara que fabrica um diodo, ele, né, no processo de fabricação, ele consegue fabricar um diodo com uma tensão de ruptura maior, uma tensão de ruptura menor, para o mesmo material, né? Então, se ele fabricar um diodo de silício, ele pode fabricar um diodo de silício que tem uma tensão de ruptura de 100 volts, 200 ou 500 ou 1000 volts com facilidade, né? Então, esses valores, eles não são fixos, não são médios, depende de cada diodo. Você só vai conhecer esse valor de ruptura se você conhecer o part number do componente, né? Se você conhecer o nome do componente para poder pesquisar as características técnicas dele e consultar qual é a tensão reversa dele, né? Qual é a tensão de ruptura que o diodo é capaz de suportar, tá? Então, essa tensão, ela tem que ser fornecida para a gente. Ou a gente tem que procurar e encontrar essa tensão, esse valor, para poder analisar com tranquilidade. Nos exercícios que vão vir, eu já vou fornecer para vocês o valor de VBO, para não demorar muito, né, para a gente poder ter mais velocidade. Mas toda vez que você for analisar algum circuito com diodo, você tem que consultar na folha do fabricante do diodo, né, com o part number em mãos, qual é a tensão de ruptura. Essa tensão de ruptura, ela tem que ser observada quando o diodo está na polarização reversa, né? Por quê? Na polarização reversa, o diodo, ele determina que a corrente elétrica tem que ser praticamente zero, né? Eu não vou dizer que tem que ser zero, porque zero é uma coisa muito difícil de obter, né, no mundo real. Então, assim, mas idealmente falando, quando o diodo está na polarização reversa, a corrente tem que ser zero ou praticamente zero, né? Tem que ser próxima de zero.
Para efeitos práticos, a gente vai considerar a corrente igual a zero, tá? Mas ó, essa corrente é um pouquinho diferente, né? Ela é um pouquinho maior do que zero, mas para efeitos práticos, vamos considerar a corrente igual a zero na polarização reversa. E aí que tá, quando a gente observar o VBO do diodo, a gente tem que ver o seguinte, se o diodo estiver num circuito e a tensão não ultrapassar a ruptura, né, porque pensa bem, esse valor aqui de 1000 volts é a tensão máxima com que o diodo pode bloquear a eletricidade, né? Ou seja, o diodo pode manter a corrente próxima de zero se a tensão não ultrapassar 1000 volts, né, para esse diodo aqui. Se a tensão ultrapassar 1000 volts, o diodo não vai conseguir mais manter essa característica de corrente próxima de zero. Então vai passar uma corrente pelo diodo. Então a gente tem que observar se o diodo vai ter uma tensão maior ou menor do que a tensão máxima que ele consegue trabalhar, né? Que para esse diodo aqui é 1000 volts e para outros diodos podem ser valores diferentes, como por exemplo esse valor aqui de 50 volts, tá? A gente tem que observar isso aí. Então, para a gente poder analisar um circuito com diodo, a gente tem que ver se ele está na polarização direta ou na polarização reversa. Esse é o circuito que a gente vai analisar, tá? É o circuito simples com diodo, né, onde a gente tem uma fonte, tá? Um terminal positivo e um terminal negativo, o diodo em si e uma carga, né, uma resistência de carga. Essa resistência de carga, ela é o dispositivo que a gente quer ligar, né? Vamos supor, normalmente a gente liga as coisas direto na fonte, né? Liga direto na bateria, liga direto na pilha, liga direto na tomada, né, as coisas. Qual o efeito que um diodo vai ter se ele for inserido num circuito, né? Ou seja, se ao invés de você ligar um aparelhinho direto na bateria, direto na pilha, se você colocar um diodo no meio, o que vai acontecer com esse aparelho? Ele vai ter a mesma resposta? Ele vai funcionar? Né? Vai passar eletricidade por ele? Não vai passar? O que vai acontecer? Né? Toda a eletricidade que tem na fonte vai passar toda para esse resistor? Esse diodo vai consumir um pouquinho? O que vai acontecer? É isso que a gente quer analisar, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que determinar a polarização, tá? Isso é importante. A gente vai ter que ver se o diodo está polarizado diretamente, né? Ou seja, se o positivo está aqui no anodo e o negativo está aqui no catodo, tá? Se isso for verdade, o diodo está em polarização direta, ou a gente vai ver se ele está em polarização reversa, né? Ou seja, se o negativo está no anodo e o positivo no catodo, né? Essa polarização reversa ela pode ser feita se a gente inverter a bateria, né, colocar a bateria de cabeça para baixo, ou se a gente também espelhar aqui o diodo para trás, né, apontar para trás com o diodo. Né, se o diodo estiver apontado para trás, ele pode estar em polarização reversa também nesse circuito. A gente vai ver alguns exemplos lá nos exercícios e aí vocês vão ver. A gente vai ter que determinar a polarização do diodo. E é claro, a gente também vai ter que ver uma coisa que é fundamental em toda análise de circuito, né? Qual vai ser a corrente elétrica que vai passar nesse circuito, né? Ou seja, qual vai ser a corrente elétrica que sai da fonte, passa pelo diodo, passa pelo resistor e volta para a fonte, né? Qual vai ser essa corrente elétrica? Qual a intensidade dessa corrente elétrica? Isso vai ser fundamental para a gente poder analisar o circuito, tá? Porque o diodo vai ter um impacto predominante sobre essa corrente aqui. Ela pode ser zero se o diodo estiver na polarização reversa, né? Ou ela pode ser muito alta se o diodo estiver na polarização direta. Então o diodo é fundamental ver o diodo, né, observar o diodo para determinar essa corrente elétrica aqui. Tá? Em todos os exercícios de eletricidade, de eletrônica, né, é fundamental calcular a corrente elétrica, né, porque é a corrente elétrica que vai fazer as coisas funcionarem, não funcionarem, queimarem, se danificando, né, ou não funcionar corretamente. Essa corrente elétrica aqui é uma informação, né, fundamental na análise de qualquer circuito elétrico ou eletrônico. Tá? Então a gente vai ter que determinar essa corrente elétrica. Como é que a gente vai determinar essa corrente elétrica? A gente vai determinar através de um procedimento matemático, né? A gente vai ter essa equação aqui e a gente vai ter que calcular primeiro essa diferença de tensão e depois dividir pela resistência que está associada ao circuito, tá?
como é que isso vai acontecer? Essa letra, esse ID aqui que está no desenho, né? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Esse ID que está aqui nessa equação é a corrente que vai passar no diodo e, consequentemente, vai passar em todo o circuito, né? Porque a corrente que vem da bateria, a corrente que sai da bateria, ela vai passar pelo diodo e também vai passar pelo resistor e volta para a bateria. Então, se você calcular a corrente no diodo, você naturalmente está calculando a corrente que saiu da bateria, né? Porque se saiu 10 amperes, 1 ampere da bateria, vai ter que passar pelo diodo 10 amperes, 1 ampere. E essa corrente vai seguir e vai passar também pelo resistor. E se veio 1 ampere, passou pelo diodo 1 ampere, vai ter que passar 1 ampere aqui também no resistor, porque esse circuito é todo um circuito em série, tá? E a corrente retorna para a nossa fonte. Então, se a gente calcular a corrente em cima do diodo, a gente ao mesmo tempo está calculando, né, simultaneamente a corrente em todo esse circuito, tá? Então, não se preocupem pelo fato de estar ID, a letra D está aqui, isso aqui vai ser a corrente que passa tanto no diodo, quanto no resistor, quanto na fonte e, consequentemente, a corrente que está em todo o circuito, tá? Como é que a gente vai calcular essa corrente elétrica? Primeiro a gente vai ter que fazer essa diferença aqui de tensão. Essa letra E é a tensão da fonte, tá? A fonte é exatamente ou a bateria, ou a pilha, fonte de alimentação do circuito, que vai ter um valor de tensão, tá? E a gente vai ter que pegar esse valor de tensão da fonte e descontar o valor de tensão que o diodo vai consumir dessa fonte para poder funcionar ou não, né, ou bloquear, tá? A gente vai fazer uns exemplos, vocês vão ver qual é a tensão que está em cima do diodo, né, que vai depender da polarização dele. Mas a gente vai fazer essa diferença e depois dividir essa diferença pelo resistor que está em série com o circuito que vai receber o restante da tensão da fonte, tá? Vamos fazer alguns exemplos então para deixar essa ideia clara. E essa equação, que pode parecer um pouquinho difícil, a gente vai ver que ela, na verdade, é uma equação bem tranquila de fazer, tá? É porque o raciocínio dela é tranquilo. Às vezes a matemática se apresenta um pouquinho difícil, mas o raciocínio dela vai ser bem simples. Vocês vão ver. Vamos fazer aqui o primeiro exercício. Determine a polarização do diodo e a corrente no circuito. Então, em primeiro lugar, a gente tem que determinar qual é a polarização do diodo, né? Para determinar a polarização do diodo, a gente tem que analisar se o terminal positivo da fonte, que é essa barra maior, está indo em direção ao anodo ou ao catodo, né? O terminal positivo está indo em direção ao anodo. Consequentemente, o catodo vai estar com o terminal negativo da fonte, né? Ele está aqui, ó, com o terminal negativo e o anodo com o terminal positivo. Isso significa que o diodo está em polarização direta. Então, a polarização a gente já sabe que é uma polarização direta, tá? Basta ver isso, né? E a gente vai determinar o sentido da corrente, se houver, e vai confirmar que a polarização é direta. Então, a polarização está determinada. Polarização direta, sem dor de cabeça. Agora, a gente precisa determinar qual é a corrente no circuito, tá? Como é que a gente vai calcular a corrente no circuito? A ferramenta que a gente tem para calcular a corrente é a lei de Ohm. E a lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica num circuito, ela é a tensão aplicada em um dispositivo dividido pela resistência desse dispositivo. Então, para determinar uma corrente elétrica, a gente vai precisar ter não somente uma tensão, tá? Mas também conhecer uma resistência, né? Então, para determinar a corrente elétrica, a gente precisa ter um valor de tensão e um valor de resistência para dividir um pelo outro e calcular a corrente. E aí a gente já pode partir aqui para o circuito e perceber o seguinte: qual é a resistência da bateria? Eu não sei, não conheço e nem está informado aqui. Qual é a resistência do diodo? Eu também não conheço e não fui informado até o momento. Mas a gente tem aqui, ó, um resistor, e esse resistor tem 200 R, né? Eu coloco a letra R aqui, mas você pode entender, obviamente, que são 200 ohms de resistência, tá?
Então, aquele símbolo de ferradura, o ômega, ele seria mais apropriado aqui. Mas muita gente, né, quando não consegue escrever a letra ômega, acaba colocando um Rzinho, tá? Isso aparece em vários sites de venda, nota fiscal de compra de resistência, né? Aparece várias vezes a letra R quando não dá para escrever a letra ômega. Isso aqui é o caso, né? Tá? A gente tem um resistor aqui de 200 ohms. Por que isso é importante? Porque o resistor, ele é um aparelho que tem uma resistência conhecida, né? Eu não conheço a resistência do diodo. Eu posso saber o material que ele é feito, eu posso saber as tensões de trabalho dele, mas eu não sei qual é a resistência desse diodo. Assim como uma bateria, eu posso conhecer a tensão da bateria, eu posso conhecer os polos de tensão da bateria, mas eu não sei qual é a resistência da bateria. Agora, um resistor, ele é um dispositivo que tem uma resistência já conhecida. Essa resistência de 200 ohms. Você compra um resistor pela resistência que ele tem, né? Você não compra o resistor por nenhuma outra informação, praticamente, né? Você compra ele principalmente pela resistência que ele tem e pela potência que ele aguenta, tá? Mas o resistor ele tem uma resistência conhecida. E isso é bom por quê? Porque a gente vai usar essa resistência para fazer a nossa conta na lei de Ohm. Por isso que a gente, quando aplica a lei de Ohm, a gente sempre aplica a lei de Ohm em cima de um resistor, tá? Então vamos fazer essa conta? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente já sabe que a polarização do diodo é a polarização direta, né? Porque o positivo está no anodo e o negativo no cátodo. Se a polarização é direta, o diodo deixa a eletricidade passar com facilidade. E como eu estou descrevendo aqui que o diodo é feito de silício, a gente já sabe que para o silício, em média, o valor de tensão que ele precisa para funcionar na polarização direta é de 0,7 volts. Tá? Então esse diodo aqui vai precisar de quantos volts para funcionar? 0,7. Ele vai precisar de 0,7 volts para funcionar, tá? Se você fornecer esse 0,7 volts para ele, ele deixa a corrente passar com facilidade, né? Porque para poder passar a eletricidade por ele, tem que dar para ele pelo menos 0,7 volts, tá? Senão, ele não tem tensão suficiente, ele não tem força suficiente, digamos assim, para poder deixar a eletricidade passar, tá? A bateria está aqui e a gente sabe que a bateria tem 1,5 volt, né? 1,5 volts. E aí a gente já pensa o seguinte, a bateria tem 1,5 volt e o diodo vai usar 0,7 para poder funcionar. Essa bateria tem força suficiente para vencer, para fornecer para esse diodo, para passar a eletricidade por ele? Tem, com certeza. Ela tem 1,5 volt, né, e esse diodo esse diodo ele precisa de só 0,7. Então essa bateria tem força suficiente para estabelecer uma corrente elétrica por dentro do diodo, né? Então esse diodo não vai ter dificuldade nenhuma dessa bateria conseguir colocar eletricidade nesse circuito. Então a eletricidade vai passar da bateria pelo diodo e pelo resistor. Agora a gente tem que saber qual o valor dessa eletricidade, dessa corrente elétrica. E como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular em cima do resistor. Vamos lá. A bateria fornece 1,5 volts. O diodo já vai consumir dessa bateria, né, 0,7 volts. Quantos volts vão restar para esse resistor, né? A bateria fornece 1,5, o diodo pega 0,7, vão sobrar 0,8 volts para esse resistor. Se vão sobrar 0,8 volts para esse resistor, a gente vai calcular tudo aqui, ó. Pronto. A gente vai aplicar a lei de Ohm em cima desse resistor. A gente tem uma tensão que está em cima dele e a gente tem a resistência dele. Dá para aplicar a lei de Ohm com facilidade, tá? Quanto é que vai ser a lei de Ohm aplicada aqui? A lei de Ohm aplicada aqui vai ser corrente elétrica, é a tensão dividida pela resistência. A tensão em cima desse resistor é 0,8 e a resistência desse resistor é 200 ohms. Lembrando, né, eu botei a letra R, tá? Porque
não dá para colocar aqui, não deu para colocar aqui a letra ômega, tá? Quanto é que vai ser essa conta de 0,8 volts dividido por 200 ohms? Isso vai ser 0,004 amperes, tá? Ou simplesmente 4 miliamperes, ok? Essa corrente elétrica, ela foi calculada no resistor, mas lembra que a corrente que passa no resistor é a mesma que passa pelo diodo, porque é a mesma que veio da bateria. Ou seja, essa corrente que passa pelo resistor é a corrente que passa pelo diodo, é a corrente que passa pela bateria. Calculando a corrente no resistor, indiretamente, a gente calculou a corrente que passa no diodo, tá? É claro, eu mostrei essa equação para vocês, né? Como é que essa equação se relaciona com esse exercício que a gente acabou de fazer. Essa conta, ela calcula a corrente que passa pelo diodo. Como é que a gente calcula? A bateria, a gente viu que tem 1,5 V, 1,5. A gente desconta a tensão que o diodo precisa, 0,7. 0,7. 1,5 menos 0,7 igual 0,8, que é a tensão em cima do resistor. E a gente vai dividir esse valor, 0,8 que deu aqui em cima, né, tensão da fonte menos tensão do diodo, por esse valor R que está aqui embaixo. Quem é o valor R? É o valor do resistor, que no caso é 200 ohms. 0,8 dividido por 200 deu o nosso 0,004 amperes. Tá? Então, se a gente fizer essa conta direto no circuito, também vai dar o mesmo resultado, né? Isso aqui é só o raciocínio que está por trás daquela equação. A gente vê a tensão da bateria, se é suficiente para ligar o diodo, e depois a gente vê o quanto que o diodo pega de tensão dessa fonte para funcionar, né? Porque é como se o diodo tivesse uma pequena redução da tensão da bateria, né? Porque o diodo tem uma barreira que é fácil de vencer, né, porque é pequena, né, são só 0,7 volts que ele precisa, mas ele pega uma tensão da bateria com certeza. E aí para o resistor sobra 0,8, né, 0,8 volts. Ou seja, o primeiro impacto que a gente vê de um componente que é ligado à bateria através de um diodo é que o diodo ele dá uma redução de tensão, ele oferece uma redução de tensão para o nosso aparelho. Ou seja, deixa eu colocar um marca-texto aqui. Se a gente não tivesse o diodo, esses 1,5 da bateria iam vir direto para o resistor. Mas como a gente tem o diodo aqui envolvido no circuito, ao invés de chegar 1,5 da bateria direto para o aparelho que a gente ligou na bateria, o aparelho só está recebendo 0,8. Né? Ou seja, o aparelho está recebendo menos tensão do que a bateria fornece, porque o diodo está no meio do caminho, consumindo um pouquinho dessa tensão, tá? Mas a corrente elétrica a gente conseguiu determinar essa corrente elétrica, né, 4 miliamperes. A partir dessa corrente elétrica a gente pode fazer outras análises, né, como determinar as potências em cada um dos componentes, mas isso vai ficar para outra aula. Por enquanto, a gente consegue determinar a polarização do diodo e as correntes que passam em cada um desses componentes, né, a corrente do circuito todo. Nesse circuito todo, a corrente que passa é 4 miliamperes, ou seja, sai 4 miliamperes da bateria, passam 4 miliamperes pelo resistor, passam 4 miliamperes pelo resistor e volta para a bateria, né? Passam 4 miliamperes pelo diodo, pelo resistor e volta para a bateria, tá? Isso é o que a gente precisa fazer, essencialmente é isso, tá? Essa conta, né, ela é tranquila desde que você consiga compreender. Você pode fazer dessa forma, que nem eu fiz nesse exercício, ou você pode aplicar direto essa equação, mas aí você vai precisar determinar primeiro qual é a tensão no diodo, que vai depender da polarização, tá bom? Vamos fazer mais um exercício. Determine a polarização do diodo e a corrente no circuito, ou seja, para fazer a mesma coisa. Vamos lá. A gente já tem aqui, ó, lado positivo da fonte no anodo do diodo. Lado negativo da fonte, estou vindo aqui, ó, negativo aqui do diodo, tá? Lado da frente. O catodo. Então esse diodo está polarizado diretamente, ou seja, a gente já sabe que a polarização dele é direta. Na polarização direta, a gente precisa observar estes parâmetros, tá?
aquele diodo do exercício ele é de germânio, e o germânio precisa de 0,3 volts para funcionar. Tá aqui, ó, germânio. Se o diodo de germânio precisa de 0,3, né, então já vamos colocar aqui, ó, 0,3 volts é o que esse diodo vai precisar. A bateria gera 5 volts, ou seja, esse diodo tem uma barreira pequena, de 0,3. Essa bateria tem tensão suficiente para vencer essa barreira? Tem, com certeza. Ela tem bem mais tensão do que o diodo, do que a barreira do diodo, que é só de 0,3. Então, essa bateria, como ela tem tensão suficiente para vencer a barreira do diodo, ela, que gera 5 volts, vai ter um desconto de 0,3. Quantos volts vão sobrar para esse nosso resistor? 4,7, né? A fonte era 5, esse diodo vai pegar 0,3, vai consumir 0,3 e a gente sobra, tem aqui 4,7 volts para o resistor. Aí repara, né? O resistor, ele foi ligado a uma fonte de 5 volts através de um diodo, e esse diodo 0,3 tem um impacto muito pequeno, né? Ou seja, a fonte era 5 e o resistor está recebendo quase 5, né? Ele está recebendo 4,7. O impacto desse diodo é muito pequenininho porque ele é feito de germânio, né? Mas lá naquela primeira aula eu já disse que apesar desse valor ser pequeno, existem outras propriedades que tornam o diodo de germânio nem sempre uma boa alternativa, né? Ele é muito bom, mas nem sempre ele é a melhor alternativa, tá bom? Bom, prosseguindo aqui, a polarização está determinada e a gente já tem a tensão que fica em cima do diodo e a tensão que fica em cima do resistor. Ou a gente pode calcular aqui diretamente nesse circuito, ou a gente pode aplicar essa nossa equação, né? Ficaria 5 volts, que é a tensão da fonte, menos 0,3, que é a tensão do diodo, vai dar 4,7, aí a gente divide pelo resistor, que neste caso é de 100 ohms, tá? Então, vamos calcular a lei de Ohm aqui em cima desse resistor. Deixa eu calcular aqui em cima, tá? A lei de Ohm calculada em cima desse resistor vai ficar o seguinte. Lei de Ohm é corrente elétrica, tensão dividido pela resistência. Nesse caso, a tensão em cima dessa resistência é 4,7. E a resistência desse resistor é de 100 ohms, tá? Tá aqui 100 R também, parece um P, né? Mas é um R que está aqui. 100 R é o equivalente a 100 ohms, tá? Por causa da letra ômega. Então esse resistor é de 100 ohms. Quanto é que dá 4,7 dividido por 100 ohms? Essa corrente, se a gente fizer essa conta, vai ser igual a 0,047 amperes, ou 47 miliamperes, tá? Então a corrente está determinada. Lembrando, a gente calculou a corrente em cima desse resistor? Sim, mas a corrente que passa por esse resistor é a corrente que passou pelo diodo e é a corrente que veio da bateria, né? É a mesma corrente, é uma corrente só, tá? Porque esse circuito está em série. A gente podia chegar a esse resultado usando direto essa equação, tá? Então você pode escolher o jeito que você quer fazer. Prefiro fazer por esse jeito que é um pouquinho mais intuitivo, tá bom? Se você fosse fazer por aquela equação, bastaria você pegar a tensão da fonte, 5 volts, diminuir a tensão do diodo, né, que é 0,3, aqui nesse caso, tá? E dividir pela resistência, né? Se a gente fizesse isso, deixa eu fazer aqui, ó. A fonte tem 5, menos 0,3, isso vai dar 4,7. E a gente tem que dividir esse valor, né, que a gente calcula primeiro, né, essa subtração aqui a gente faz primeiro, tá? A gente vai dividir esse valor pela resistência do circuito, que nesse caso é 100. 4,7 dividido por 100 vai dar os nossos 0,047 amperes, 47 miliamperes, tá bom? A gente chega ao mesmo resultado, tá? Eu gosto mais desse método aqui, né, que a gente fez, porque ele é um pouco mais analítico, né, mais intuitivo. Tá bom? Vamos prosseguir.
Bom, determina a polarização do diodo e a corrente no circuito. Olha que interessante. A gente tem aqui, de novo, tensão da bateria. E a gente já sabe que essa polarização do diodo é a polarização direta, né? Porque o positivo da fonte está aqui no anodo e o negativo no cátodo. Mas a gente já tem uma coisa interessante. Na polarização direta, a gente tem que observar de que material o diodo é feito. Esse diodo é feito de silício. E o silício, conforme consta lá na nossa tabelinha no começo, precisa de 0,7 volts para funcionar, né? A barreira do diodo de silício é pequenininha, de 0,7 volts, né? Então ele precisa disso aqui para funcionar. Ou seja, essa bateria ela tem que ter força suficiente, ela tem que ter tensão suficiente para vencer essa barreira de 0,7. Nesse caso, essa bateria só tem 0,3 volts e ela precisa vencer uma barreira de 0,7, ou seja, essa bateria não consegue vencer essa barreira do diodo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a corrente vai ser zero. Repara aqui, por que a corrente é zero? O diodo não está em polarização reversa, o diodo está em polarização direta, mas a bateria tem uma tensão tão pequena que ela não consegue nem vencer a barreira do diodo, que também é pequena, né? Ela tem menos tensão do que ela precisaria para vencer o diodo. Então, como a gente não consegue vencer a barreira do diodo de 0,7, a corrente que sai da bateria não consegue passar pelo diodo, né? Isso não acontece, portanto, a corrente ela é igual a zero, né? Não vai ter corrente nesse circuito, a corrente não vai chegar nesse resistor, tá? E como é que vai ficar a distribuição de tensão, né? Ou seja, para onde vai esse 0,3 volts da bateria? Esses 0,3 volts vão pro diodo. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Vou colocar de novo. Esses 0,3 volts, esses 0,3 volts da bateria, eles vão aparecer aqui em cima do diodo. Ou seja, quantos volts tem no diodo? 0,3. Por que tem 0,3 volts no diodo? Porque o diodo, como ele que está, a corrente elétrica não consegue passar por ele, né? Ele que está bloqueando a corrente elétrica, toda a tensão da bateria vai aparecer nele porque ele vai atuar como se fosse uma chave aberta, né? Então a tensão aparece nos terminais aqui do diodo e isso significa que se toda a tensão da fonte aparece no diodo, o nosso resistor aqui, quantos volts ele vai receber? Não vai receber nada, 0 volts. Até porque se o diodo, se esse resistor recebesse alguma tensão, ia ter uma corrente passando por ele, né? Mas como a gente já sabe que a corrente é zero, porque a bateria não tem força suficiente para vencer o 0,7 do diodo de silício, não pode ter corrente elétrica em cima desse resistor. Então a tensão no resistor também é zero, né? Nesse caso, a polarização do diodo é polarização direta, porém a corrente é zero porque a nossa bateria, a nossa fonte, não consegue vencer a barreira do diodo, tá? Você já deve estar pensando, talvez, né, o que acontece se a bateria tivesse a mesma tensão de funcionamento do diodo, né? Ou seja, o que aconteceria, né, se esse diodo precisa de 0,7, o que ia acontecer se essa bateria tivesse, ao invés de 0,3, tivesse exatamente 0,7, né? A gente poderia pensar, ah não, a bateria tem 0,7, o diodo usa 0,7, não vai sobrar nada para o resistor. Como eu falei, na prática, esse valor aqui, ele é um valor, ele é um valor médio, né? Ele é um valor para uma finalidade de simplificar as nossas contas, ele não é um valor exato, né? Então, se a gente tiver uma bateria com 0,7, acredito eu que muito provavelmente esse diodo vai funcionar, mas vai depender muito do diodo, né, de como ele foi fabricado, das características do diodo em si, né? Então pode funcionar, pode não funcionar, é um estado indeterminado que vai depender do diodo em si, mas na maioria dos casos eu tenho certeza que vai deixar passar corrente, né, vai funcionar, e aí vai sobrar uma tensão muito pequenininha, né, para esse resistor, obviamente, mas vai ter alguma corrente elétrica sim, tá? Só que no nosso caso aqui,
a gente nunca vai considerar, né, 0,7 aqui e 0,7 aqui, porque seria um estado indeterminado, né, para nós. Tá? Mas é uma condição que pode acontecer e muito provavelmente o diodo iria funcionar. Tá? Mas isso não vai cair nos nossos exercícios. Essa é uma análise um pouquinho mais complicada. Tá? A gente teria que trabalhar com um valor mais real. Né? Isso aqui, como eu falei, é um valor médio. Para poder resolver esse problema, a gente teria que trabalhar com um valor real de tensão de funcionamento do diodo, né, de tensão de joelho, tá bom? Vamos fazer mais um exercício. A gente tem aqui agora, ó, um diodo e vamos determinar qual a polarização e a corrente nesse circuito. A fonte tem 15 volts, né, e a polaridade da fonte é essa. Logo, o positivo da fonte está vindo no catodo do diodo. Né? Repare que o diodo está apontando para trás, né? Está ao contrário. Então o positivo está no catodo e o negativo está no anodo. Né? Esse diodo está em polarização reversa. Né? Não é o mesmo caso que acontecia anteriormente. Né? O diodo positivo no anodo, negativo no catodo. Aqui o positivo está no catodo e o negativo no anodo porque o diodo está apontando para trás. E a bateria está aqui do mesmo jeito, né? Podem ter outras configurações, né, outros desenhos do circuito aqui, em que o diodo vai estar em polarização reversa. Né? Então você tem que sempre analisar se o positivo da fonte de eletricidade está indo para o catodo ou para o anodo. Né? É o jeito mais seguro da gente ver a polarização. Então a polarização é reversa. O que acontece na polarização reversa? A gente tem que observar para o parâmetro de ruptura, né, o tal do VBO. A gente tem que considerar o VBO. Qual o VBO do diodo da polarização reversa no nosso exercício? Vamos lá. Como eu falei, eu tenho que fornecer essa informação para vocês. Eu coloquei aqui, ó, o VBO é de 200 volts. Tá? Essa informação vocês têm que obter ou do próprio exercício que vocês estão fazendo ou consultando, né, as especificações do diodo em si, se vocês conhecerem qual é o diodo em si. Tá bom? Mas o VBO dele é 200 volts. Isso significa o quê? Na polarização reversa, o diodo ele bloqueia a passagem de eletricidade, né? Ele impede a corrente elétrica de atravessar o diodo. Ele deixa a corrente elétrica praticamente em zero. Então a corrente elétrica na polarização reversa ela é zero, tá? Só que, como nem tudo é perfeito, o diodo ele só consegue manter a corrente em zero se a tensão que está sendo aplicada em cima dele for de até 200 volts. Né? Esse diodo aqui ele só consegue manter a corrente em zero, ou próxima de zero praticamente, se a gente aplicar uma tensão até 200 volts. Né? Qual é a tensão da fonte de eletricidade? 15 volts. Ou seja, essa fonte ela não tem força suficiente, né, para vencer essa barreira do diodo em polarização reversa, que é de 200 volts nesse caso. Né? Ou seja, essa bateria é muito fraquinha para vencer esses 200 volts e fazer a eletricidade passar pelo diodo. Isso quer dizer o quê? Que esse diodo ele consegue manter a corrente em zero, ele consegue bloquear a corrente. Então essa fonte vai tentar mandar corrente elétrica, mas não vai conseguir. Isso significa que a corrente nesse circuito é igual a zero. Tá? Isso significa também que para onde vão esses 15 volts? Né? Esses 15 volts eles não vão vir para o resistor, eles vão ficar em cima do diodo. Então aqui no diodo vai ter 15 volts. Tá? Se tem 15 volts no diodo, porque a bateria gera 15, é porque isso significa também, né, a gente pode concluir que o resistor não vai receber tensão nenhuma, o resistor vai estar desligado. Então se isso aqui fosse um aparelho como um aparelho de aquecimento, ele não ia aquecer, porque ele vai estar desligado, não recebe tensão nenhuma. Se fosse um aparelho, uma máquina rotativa, né, um motor, alguma coisa do tipo, também não ia funcionar, porque não está recebendo nenhuma tensão. Tá? A corrente é zero, a tensão é zero. Então esse aparelho aqui não funciona. Logo, toda a tensão da bateria aparece aqui, ó, no nosso diodo. Ele vai segurar toda a tensão. Tá? Ele vai bloquear toda a tensão. Né? Isso aqui é sempre importante analisar. Então esse exercício está resolvido. Qual é a polarização? A polarização é reversa. E qual é a corrente? A corrente é zero, porque o diodo é capaz de manter a corrente em zero até 200 volts. E a bateria tem bem menos de 200. Tá bom? Próximo exercício. Determine a polarização e a corrente.
Qual é a polarização? Reversa também, né? Tá do mesmo jeito que o circuito anterior. O positivo da fonte no catodo e o negativo no anodo, tá bom? Agora a gente tem que observar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, esse diodo, eu não escrevi aqui qual é o VBO dele. Não, só escrevi aqui diodo. Mas qual é a tensão de ruptura dele? Ou seja, até quantos volts ele consegue manter a corrente em zero, que é característico da polarização reversa. E é a polarização que esse diodo está. Esse diodo está em polarização reversa e ele vai bloquear a eletricidade. A bateria vai tentar mandar a eletricidade, mas não vai conseguir. Agora, depende da tensão de ruptura desse diodo. Eu não especifiquei, porém, ó, eu especifiquei o nome desse diodo. É o diodo 1N4007. Esse é o part number desse diodo, né? Vamos ver lá na nossa tabelinha que esse diodo está lá. Ó, o diodo 1N4007. Qual é a tensão de ruptura dele? A tensão de ruptura dele é 1000 volts, né? Então esse diodo aqui é um diodo comercial, né? Você pode comprar ele numa loja. É um diodo fácil de achar também, tranquilo. Mas ele tem um VBO de 1000 volts, né? Ou seja, um VBO muito alto mesmo, bastante alto, tá? Pelo fato dele ter um VBO de 1000 volts, que a gente consegue consultando a especificação do diodo N4007, se você digitar na internet características do diodo N4007, datasheet do diodo 1N4007, você vai ver nas especificações desse diodo que a tensão de ruptura dele é de 1000 volts, tá? Vamos voltar para o nosso exercício e tá aqui. O diodo N4007 tem um VBO de 1000 volts, ou seja, ele consegue manter a corrente em zero se a tensão da fonte for de até 1000 volts. E a tensão dessa fonte é de 50 volts. 50 volts é um valor alto, né? Bastante alto, mas não é suficiente para vencer um diodo que pode pode bloquear até 1000 volts, né? Isso significa que esse diodo vai conseguir bloquear e a corrente nesse circuito realmente vai ser zero. Aí vai ser 0 amperes, tá? Novamente, o que mais a gente tem que concluir aqui? A corrente é zero porque o diodo está segurando a eletricidade. Agora, para onde vão esses 50 volts da bateria? Esses 50 volts da bateria não vão vir para o resistor. Esse resistor, que é o aparelho que a gente está ligando na fonte, vai ter 0 volts, vai estar desligado, tá? Esses 50 volts, portanto, vão aparecer aqui em cima do diodo, tá? Aqui nesse diodo que vai aparecer os nossos 50 volts, beleza? Ele vai bloquear, ele vai segurar essa tensão e não vai deixar a corrente passar no circuito e chegar no resistor. Portanto, o resistor vai estar desligado com tensão igual a zero, tá bom? É o mesmo caso do exercício anterior. Agora, vamos ver como é que vai se comportar se o diodo entrar em ruptura, né? Se ele não conseguir bloquear. A gente tem aqui um caso. Diodo, qual é a polarização dele? Positivo da fonte, vai no catodo, polarização reversa. Beleza, polarização reversa, tá bom. O VBO desse diodo é de 200 volts, ou seja, ele pode manter a corrente em zero até 200 volts, tá? Só que essa bateria, ela está estabelecendo no circuito uma tensão muito grande, ela está colocando no circuito uma tensão muito grande, uma força muito grande. 600 volts é muita coisa, e esse diodo só consegue segurar 200. Isso significa que esse diodo não vai ser páreo, né? Ele não vai conseguir bloquear a corrente elétrica que vem dessa fonte. Essa fonte vai querer mandar a corrente elétrica para o circuito e vai conseguir. Por quê? Porque essa fonte é muito potente, né? Ela é de 600 volts, tá? Se essa fonte é de 600 volts e esse diodo só consegue bloquear até 200, como é que vai ficar a nossa análise para a gente determinar qual é a corrente elétrica? Vai ser simples. A fonte gera 600. O diodo vai segurar quanto? 200, porque é o máximo que ele consegue bloquear. Então, quantos volts ele vai pegar? 200 volts. Quantos volts vão sobrar para o resistor? Vão sobrar de 600 menos 200, 400 volts que vão ficar em cima desse resistor, tá? Isso quer dizer o quê? Que esse resistor vai receber eletricidade, né? Ele vai ligar. Como é que a gente vai calcular a corrente elétrica que passa por esse circuito, que passa nesse resistor, que passa nesse diodo, que passa em todo mundo? Corrente elétrica a gente vai calcular aplicando o idioma aqui, ó. A corrente elétrica
É a tensão de um aparelho dividido pela resistência, né, desse aparelho. Isso vai ser, a tensão em cima do resistor é 400. E a resistência desse resistor é de 1 kΩ, né, 1000 ohms. Então, eu vou colocar 1000 ohms, né, 1 kΩ. Quanto é que vai dar 400 dividido por 1000? Isso vai dar 0,4 amperes, né? Ou 400 miliamperes. 400 miliamperes. Isso quer dizer o quê? Que a corrente aqui ela pode ser calculada. Repara, a polarização é a polarização reversa. Só que esse diodo acabou entrando em ruptura, né? Por quê? Porque acabou passando corrente através dele, mesmo ele estando em polarização reversa. Ele vai conseguir bloquear 200 volts, que é o máximo que ele aguenta, né? Por causa do VBO dele, que é 200. E ele vai deixar passar 400 volts para o resistor que vai ligar, né? Então vai passar uma corrente pelo resistor. Essa corrente é de 400 miliamperes. Se essa corrente é de 400 mili no resistor, ela também é de 400 miliamperes no diodo e ela saiu da fonte com 400 miliamperes, tá? Essa é a corrente em todo o circuito, em qualquer componente, beleza? O fato do diodo estar em ruptura, né, deixar passar corrente mesmo estando na polarização reversa, não significa que o diodo vai estragar, vai queimar, né, vai se danificar. Não significa. Para ver se o diodo vai se danificar ou não, a gente precisa também consultar as especificações técnicas do diodo, né, para saber qual o máximo de corrente que pode passar por ele. Se o máximo de corrente que pode passar por ele é, por exemplo, 600 miliamperes, né, vamos supor que nesse diodo o máximo de corrente que pode passar por ele é 600 miliamperes. E isso é uma informação que a gente obtém na especificação do fabricante. E só está passando por ele 400, que é o que a gente acabou de calcular, então esse diodo não vai se danificar, né? Tá tudo ok. Ele aguenta até 600 mA, está passando só 400, está tudo bem, tá? Então é dessa forma que a gente consegue determinar, né, no projeto, numa análise, se um diodo vai suportar trabalhar trabalhar em ruptura, né? Para ver se ele vai se danificar ou não. Agora, se a corrente for maior do que 600, né, se fosse o caso, aí esse diodo naturalmente ia se danificar, tá bom? É dessa forma que a gente analisa um circuito com diodo, né? Você pode, claro, voltar o vídeo, pausar, né, para tentar repetir. Eu coloquei aqui mais alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Esses exercícios estão disponibilizados em PDF, tá bom? Se você quiser fazer no vídeo, é só dar um pause aqui em cada um dos exercícios e fazer, né? Para aqui no exercício 7, faz. Né? Para aqui no exercício 8, faz também. Para aqui no exercício 9, faz. E nos demais exercícios, para você poder repetir, né? Então, os valores estão mudando, né? Em cada circuito aqui, os valores estão mudando, mas os exercícios, a ideia dos exercícios é a mesma. Você tem que determinar qual é a polarização, tá, do diodo e qual é a corrente que passa por ele, tá bom? Você pode ver tudo isso aí em PDF. Eu recomendo você imprimir, né, se possível, o PDF e assistir a aula junto, e aí você pode, né, fazer as mesmas observações que eu estou fazendo, né, me acompanhar junto na folha de papel, e isso talvez facilite, né, o seu aprendizado, né? Então pode repetir os exercícios, né? Esse é um exercício típico, tá? Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Bons exercícios para vocês, tá? Espero que não tenha ficado muito complicado, mas qualquer coisa vocês podem me contatar pelo WhatsApp, por outros meios, por e-mail, podem me ligar também e eu direciono vocês, né, como é que faz esses exercícios também sem problema, tá? Exercícios mais complexos eu posso recomendar para vocês, tem na literatura que eu passei para vocês, né, na bibliografia da disciplina que eu passei para vocês na primeira aula, vocês podem ir lá e consultar outras atividades, outros exercícios semelhantes, tá bom? Muito bom, foi um prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.